A paz de Cristo, meus irmãos. Eu sou o pastor André Campos e esse é o canal Ensino Bíblico Cristão. Nesse canal, nós aumentamos o seu conhecimento através da graça e da misericórdia do Senhor Jesus em nossas vidas. Que você seja abençoado nesse canal. Desde já eu lhe peço uma coisa, que você venha curtir, se inscrever e ativar o sino das notificações. Por um motivo, nós temos vídeos novos todos os dias e queremos lhe dar um conhecimento excelente para a glória do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. A paz de Cristo. Salmo de número 30, verso 1 diz assim: Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Aqui nesse Salmo 30, meus irmãos, está como título Ações de Graças pela Libertação da Morte. Davi aqui ele agradece ao Senhor por ter ouvido simplesmente a sua oração. Fala: Senhor, muito obrigado pelo Senhor ter ouvido a minha oração. E nessa oração ele pedia a cura de uma enfermidade. Nós não sabemos qual é a enfermidade, mas Davi aqui ele estava dedicando essa oração ao templo, que ele não fez, mas ele já havia preparado um salmo para o templo que iria ser construído. Por ti, Senhor, clamei ao Senhor, implorei. Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. No verso de número 6 e 7, ele fala assim: Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Olha o que Davi falou: jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o teu rosto, fiquei logo conturbado. Meus irmãos, quando estava bem, Davi, nesse momento aqui, ele se esqueceu do Senhor. Ele fala aqui que ele, na prosperidade dele, ele se achou, jamais serei abalado. Tem momentos na minha e na sua vida que nós nos sentimos imortais. Nós sentimos que nós estamos por cima de todas as coisas. E Davi fala isso aqui: jamais serei abalado. Aí ele fala assim, olha, para a gente ver aqui que foi um negócio que foi para engrandecê-lo mesmo. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. A montanha aqui pode ser a cidade que ele fortaleceu, e o seu palácio ficava acima das coisas todas da cidade, que ele podia olhar e ver a cidade toda. E aí ele coloca aqui: apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Ele falou: olha, eu achei que eu estava por cima da carne seca, eu achei que eu estava bem, na minha prosperidade jamais seria abalado. E aí, pelo Senhor me fortaleceu e eu estava ali na minha montanha, estava bem, estava por cima. E apenas voltaste o rosto, ele ficou logo conturbado. Quando o Senhor ele retira o rosto, só dele virar o rosto, sair da nossa vida, tudo já fica conturbado. E Davi ele queria dizer isso daqui. Ele falou: olha, o Senhor, apenas ele virando o rosto, as coisas já não acontecem da mesma forma que deveria acontecer. E aí aqui no verso 8, do 8 ao 10, ele fala: por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei, que proveito obterás no meu sangue quando baixa a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Olha, o pó de Davi está aqui, ó. Ele morreu.
Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. E aí, quando sua vida foi ameaçada, ele invocou novamente ao Senhor. Ele começa o salmo louvando a Deus e exaltando ao Senhor pelo livramento. Aí depois ele fala, ó Deus, naquele momento ali que eu me exaltei, que o Senhor simplesmente virou o rosto, eu já estava perdido. Porém eu clamei ao Senhor, e Ele me ouviu e teve compaixão de mim. Assim é nosso Deus. Ainda que nós venhamos a errar, Deus, se nós nos arrependermos, Ele tem compaixão e Ele continua sendo o nosso auxílio e nos ouve e acaba tendo compaixão de nós, ou seja, voltando-se para nós novamente. E o 31 é um salmo de refúgio. Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Nesse salmo de refúgio aqui, Davi, ele está aqui sendo acusado, mas só que as acusações contra ele não são especificadas, não fala aqui o que é. E esse salmo aqui, ele parece, Davi, no versículo 9 ao 13, ele parece que ele está muito desesperado, porque ele fala assim, compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. Davi aqui ele está dizendo que ele está muito atribulado, de tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Ele está totalmente desesperado aqui, falando que a tristeza está consumindo a alma e o corpo. Olha só, meus irmãos, não só a alma está sendo consumida, mas o corpo também, de tristeza que ele está. Só que no 19 e no 20, perceba só uma coisa. Como é grande a tua bondade que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com que em ti se refugiem. No recôndito da tua presença, tu os esconderás, das tramas dos homens, num esconderijo os ocultarás da contenda de línguas. Davi aqui, mesmo ele estando desesperado, ele chega para Deus e fala assim, Senhor, eu tenho confiança em Ti, porque como é grande a Tua bondade. É muito bom sabermos que temos um Deus que é infinito em bondade e Ele mesmo a quem nós temos acesso, pode fazer mudar a história das nossas vidas, pela Sua bondade. Pela bondade de Deus, pelo que os temem. Porque aqui está, olha, como é grande a tua bondade que reservaste aos que te temem. Olha só que interessante aqui. A bondade de Deus. Você quer que Deus tenha bondade em sua vida? Olha só aqui. A bondade de Deus é com aqueles que te temem. Como é simples para que Deus venha ser bom, ter bondade em nossas vidas. É só temê-lo, é só temer ao Senhor. Não é ter medo, é temê-lo. Temer a Deus é saber que Ele é o Senhor e nós temos que adorá-lo. Temer a Deus é saber que Ele deixou alguns preceitos, algumas leis, algo que nós devemos cumprir de acordo com o que Ele deseja, e Ele será bom conosco. Temer a Deus é se colocar perante Ele de pé e falar, Senhor, eis-me aqui, a minha vida é Tua. Isso é temer a Deus.
e você terá o favor de Deus, ou seja, a bondade de Deus em sua vida. E no 32, 31 ainda, do verso 21 ao 24, terceira coisa aqui nesse salmo, Davi louvou o Senhor. Esse louvor aqui é de alguém que está em paz. Davi, quando orou ao Senhor e falou com ele, viu da bondade dele e falou: olha, Senhor, ele estava desesperado. E aí ele chegou para Deus e falou: Deus, a tua bondade é com aqueles que te temem. E ali Davi, ele termina esse salmo aqui louvando a ele, fala assim: bendito seja o Senhor que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Olha só, imagina aqui Davi falando da aflição dele, cercado pelos seus inimigos, ou seja, numa cidade sitiada você está num beco sem saída. Imagina você numa casa e os inimigos todos ao redor da casa e você sem saber o que fazer. E Deus vai lá e opera um grande livramento na sua vida. Olha que interessante isso. E aí ele faz essa música, esse louvor no final do salmo. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Aqui Davi ele vem falar que o Senhor retribui aos fiéis. O Senhor preserva os fiéis, aliás, e retribui com largueza ao soberbo. Nesse salmo aqui, Davi, quando ele está louvando, ele está falando: olha, eu fui fiel ao Senhor e ele me abençoou. Só que o ímpio, aquele que é soberbo, com largueza Deus retribuiu e o mal chegou nele. Vamos lá para o 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Aqui ele começa a falar de algumas bem-aventuranças. Davi expressa bem-aventuranças aqui do perdão, após um arrependimento sincero, sem reservas e uma confissão do pecado. Três coisas aqui para que a bem-aventurança ela alcance o servo de Deus: o arrependimento sincero, sem reservas, ou seja, larga tudo, e a confissão do pecado. Se arrepender sinceramente é você não pensar mais naquilo ali que você estava fazendo. E fazendo isso, confessando o pecado e sem reserva. Não falar assim: não, vou confessar isso aqui, mas esse daqui deixa ele no cantinho para me usar depois. Não. Confessar o pecado sem reservas é esquecer totalmente aquilo que havia sendo feito, a prática anterior. E esse Salmo 32 é um daqueles salmos penitenciais que a gente falou anteriormente, de desespero mesmo, de penitência, de pedido de socorro mesmo ao Senhor. E no 33, verso 1 diz: exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvado. O salmista está feliz com o Senhor. Imagina, após um grande livramento, aí aqui ele se mostra feliz com o Senhor, e aí ele fala: olha, a nação que está com Deus, ela é muito feliz, ela é abençoada, porque se o Senhor está com essa nação, vocês não têm o que ficar triste. E no verso 12 fala assim: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. E aí ele diz aqui: olha, se a tua nação está com Deus, tua nação é feliz. Por exemplo, se o Brasil está com o Senhor, se o Brasil invoca o Senhor, o Brasil será um país totalmente diferente.
se o nosso país invocar ao Senhor, se arrepender e buscar a Deus, a nação a qual faz isso, ela é feliz. E ela, por ser feliz, e o povo, ele vai ser escolhido por herança para Deus. E aí o que o salmista quer dizer aqui é que todos se dão bem. Imagine Israel sendo escolhida por Deus. Todos que moravam ali, se vencesse a guerra, era um vencedor também. É a mesma coisa. E para a gente fechar aqui, verso 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Meu irmão, minha irmã, os olhos do Senhor estão em cima daqueles que temem, como foi lido aqui anteriormente. Basta nós temermos a Deus e a sua bondade estará sobre nossas vidas. A bondade de Deus, ela vem através do temor. E esse temor é simplesmente obedecê-lo, que ele terá a sua bondade para a minha e para a sua vida. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Espere na misericórdia de Deus. Coloque Ele na frente de todas as coisas, na frente da tua batalha, e você sairá um vencedor para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.